Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Napoleon Hill, Quem Convence Enriquece. Seção 2, capítulo 7, com o título Um Guia para o Super Vendedor. Em todo dia bem-sucedido de sua vida, independentemente de sua ocupação ou profissão, você tem que ser um super vendedor. O domínio da arte de vender é a chave para você conseguir o que deseja da vida. Isso não se aplica apenas a vendedores de seguros e de carros e de pessoas cuja profissão seja vender, mas donos de casa, estudantes e qualquer um que deseje colher sua parte das maiores bênçãos da vida. Os grandes progressos em todas as áreas, ciência, educação, indústria, tecnologia, religião, foram feitos na maioria das vezes por homens e mulheres que possuíam e utilizaram o poder da persuasão. Napoleon Hill sublinhava esse ponto específico e enfatizava que essa parte do livro era útil a todos os leitores, uma vez que aborda os fundamentos da arte do supervendedor. Se você duvida de que todo mundo precisa adquirir algum conhecimento prático da arte de vender, Hill comenta o seguinte: sublinhe em vermelho as palavras supervendedor e arte de vender, toda vez que aparecerem neste capítulo. Em azul, escreva ao lado delas a sua própria situação, seja estudante, dono de casa, empresário, artista ou vendedor. Para um melhor resultado, faça isso antes de ler o capítulo minuciosamente. Depois de ler o capítulo inteiro, observando cada palavra sublinhada e cada anotação, você vai começar a se ver como uma super dona de casa, um super estudante, um super digitador, um super vendedor, em qualquer atividade a qual se dedique. Vários fatores fazem parte do programa de desenvolvimento do vendedor bem-sucedido. A maioria é de natureza pessoal, tendo mais a ver com a pessoa do que com o produto ou serviço que ela oferece, ou com a organização que ela apresenta. Ao ler os capítulos anteriores com atenção e colocar em prática os conteúdos, o leitor dá o primeiro passo para se tornar um super vendedor. Ele realiza uma autoanálise honesta, além das valiosas informações dos capítulos anteriores. Existem algumas qualidades fundamentais que você tem de possuir se pretende realmente se transformar numa pessoa de sucesso. Aqui está uma lista dessas qualidades importantíssimas, qualidades que qualquer um pode desenvolver com um pouco de pensamento e empenho sérios. É uma lista longa e perfeição só pode ser obtida com esforço constante. Porém, quando essa perfeição ou quase perfeição é enfim alcançada, nasce um super vendedor. Antes de entrar em consideração detalhada sobre a lista completa de qualidades, gostaríamos de definir as 8 que são absolutamente necessárias. Pré-requisitos: 8 qualidades que um vendedor bem-sucedido deve possuir. Primeiro, aptidão física tem uma importância enorme pela simples razão de que, sem ela, nem o corpo nem a mente funcionam bem. Aptidão física é um pré-requisito para uma atitude mental positiva. Por isso, dê atenção aos hábitos de vida saudáveis, entre eles a boa alimentação, sono adequado, recreação e exercícios. Segundo, a coragem deve estar viva em todas as pessoas bem-sucedidas, especialmente na área de vendas, porque essa é uma atividade de alta pressão, intensa e inerentemente competitiva. Terceiro, a imaginação também é um requisito crucial para o vendedor bem-sucedido. Ele deve prever diversas situações referentes ao cliente potencial. Deve ter uma imaginação que permita um entendimento solidário da posição, das necessidades e objetivos do cliente. Ele deve literalmente calçar os sapatos do outro. Isso exige imaginação. Quarto, oratória. A voz de um vendedor deve ser agradável, um tom agudo ou analasada e irritante. Palavras mal pronunciadas são difíceis de entender. Fale com clareza e pronuncie cada palavra nitidamente. Uma voz tímida indica uma pessoa fraca. Uma voz firme, sonora, cheia de certeza e confiança indica uma pessoa entusiasmada e assertiva. Quinto, personalidade agradável.
O supervendedor domina a arte da convivência agradável. Ele sabe que o comprador potencial deve comprar o vendedor, tanto quanto o produto que este oferece. Sexto, autoconfiança é uma simples questão de auto-hipnose. Se você não gosta da palavra hipnose, chame de autossugestão. Autoconfiança é o condicionamento da mente para gerar os resultados e metas desejadas. Hill teve 10 guias ou entidades invisíveis com o único objetivo de manter sua mente positiva e condicionada para fazer o que quer que ele queira. A filosofia de Hill foi bem além da condição de clássico em sua área. Ele foi conhecido como o alicerce em que se baseiam a maioria das teorias motivacionais. Elementos de suas ideias são encontrados em praticamente todos os programas de autoaperfeiçoamento, escritos nas quase 6 décadas que se passaram desde a publicação de seu primeiro livro sobre o tema. Hill percebeu que todos os homens de negócio como W. Clement Stone, que ergueu a gigantesca Combined Insurance Company, mais tarde a ON Corporation, e Del Smith, presidente e CEO da Evergreen International Aviation, de fato, todas as pessoas bem-sucedidas possuem um sistema para manter a mente positiva por intermédio da autossugestão. Um homem notavelmente bem-sucedido dá todo o crédito por seu sucesso à esposa. Assim que se casaram, ela escreveu um credo que ele assinou e colocou sobre a escrivania. Leia o credo na página 136 e decida se quer copiar, assinar e colocar em cima de sua mesa. A mulher que escreveu o credo era uma psicóloga profissional de primeira linha. Sobre a influência e a orientação de uma mulher como essa, qualquer homem poderia alcançar sucesso digno de nota. Repare como o pronome eu é usado generosamente. É uma afirmação de autoconfiança, exatamente como deve ser. Este seria um credo esplêndido a ser adotado por todo vendedor. Se você o adotar, isso não significa garantia de sucesso. A mera adoção não é suficiente. Você deve praticar. Leia de novo e de novo até saber de cor. Então, repita pelo menos uma vez por dia até transformá-lo literalmente num elemento de sua constituição mental. Mantenha uma cópia na sua frente como lembrete diário da promessa de praticá-lo. Desse modo, você fará uso eficiente da autossugestão para desenvolver a autoconfiança. Não se importe com o que digam do seu procedimento. Lembre-se apenas de que seu interesse é ser bem-sucedido. E esse credo, se domina e aplicado, ajudará em muito. Qualquer ideia que você fixe firmemente no seu subconsciente por meio de afirmações repetidas automaticamente se transforma num plano ou fórmula que um poder invisível utiliza para ajudá-lo a atingir seus objetivos. Sétimo, aliança de mastermind. Ninguém consegue alcançar resultados duradouros de natureza abrangente sem a ajuda dos outros. Quando 2 ou mais pessoas alinham-se em qualquer iniciativa, um espírito de harmonia e entendimento. Cada pessoa se aliança multiplica sua capacidade de realização. Em lugar nenhum, esse princípio é aplicado com mais sucesso do que numa indústria ou empresa onde há um perfeito trabalho de equipe entre patrão e empregado. Onde você encontra um trabalho de equipe, encontra prosperidade e boa vontade de ambos os lados. Dizem que cooperação é a palavra mais importante do dicionário. Ela desempenha um papel importante nos assuntos domésticos, em relação entre homem e mulher, pais e filhos. Esse princípio de cooperação é tão importante que nenhum líder consegue tornar-se poderoso ou durar muito se não o entender ou aplicar. A falta de cooperação destruiu mais empreendimentos do que todas as outras causas juntas. Oitavo, trabalho duro, é a única coisa que transformará o treinamento e aptidão em vendas em dinheiro. Boa saúde, coragem ou imaginação não valem nada se não usados. O faturamento de um vendedor geralmente é fixado pela quantidade de trabalho duro e inteligente que ele efetua. Um vendedor bem-sucedido decifrou a relação entre trabalho e sorte. Ele explicou da seguinte maneira para sua equipe de vendas. Abre aspas.
Quanto mais eu trabalho duro e menos armo esquemas, mais sorte tenho. Não recorra à deusa da sorte em busca de sucesso. A sorte é um jogo, e o trabalho fornece a margem de segurança para o sucesso verdadeiro. Fecha aspas. Avalie atentamente essas 8 qualidades. Questione-se repetidamente sobre quais você possui, mesmo em quais é deficiente. Trabalhe para melhorar a autodisciplina, pois a autodisciplina é a chave para o domínio dos 8 pré-requisitos, com isso o caminho para o domínio da arte de vender. Credo da autoconfiança. Eu acredito em mim. Eu acredito naqueles que trabalham comigo. Eu acredito em meu empregador. Eu acredito em meus amigos. Eu acredito em minha família. Eu acredito que Deus irá conceder tudo de que preciso para ser bem-sucedido, se eu fizer o meu melhor para merecê-lo. Prestando serviço honesto e impecável, eu acredito na prece e jamais fecharei os meus olhos para dormir sem rezar por orientação divina, a fim de ser paciente com as outras pessoas e tolerante com aqueles que não acreditam no mesmo que eu. Eu acredito que o sucesso é resultado de esforço inteligente e não depende de sorte, de práticas abusivas ou de trair amigos, companheiros ou meu empregador. Eu acredito que receberei da vida exatamente o que der. Portanto, eu terei o cuidado de me portar com os outros como eu gostaria que agisse em relação a mim. Eu não vou difamar aquele de quem eu não gosto. Eu não vou fazer meu trabalho de modo desleixado. Não importa o que eu vejo nos outros. Eu vou prestar o melhor serviço de que eu sou capaz, porque me comprometi a ser bem-sucedido na vida. E eu sei que o sucesso é sempre resultado de esforço eficiente e consciente. Finalmente, eu irei perdoar aqueles que me ofenderam, porque eu entendo que algumas vezes eu ofenderei outros e eu necessitarei do perdão deles. Assinado. Os próximos pontos também são muito importantes para o aluno de arte de vender. São qualidades que dão o polimento e a finesse profissional que todo vendedor deve ter para se tornar um supervendedor. Qualidades profissionais. Primeiro, conhecer o produto que está vendendo. O supervendedor analisa cuidadosamente e está plenamente familiarizado com todos os aspectos do produto ou serviço que oferece. Conhecimento do produto pode significar a diferença entre sucesso e fracasso. Segundo, acreditar no produto ou serviço. Nenhum vendedor pode ser bem-sucedido vendendo algo que não entende ou que não acredita. O supervendedor nunca tenta vender uma coisa em que não tenha confiança implícita, porque sabe que sua mente transmitirá sua falta de confiança para a mente do comprador potencial, independentemente do quanto a apresentação seja agradável. Terceiro, produto adequado. O supervendedor analisa o comprador potencial e suas necessidades e oferece apenas o que é pertinente. Ele nunca tenta vender um Rolls Royce para alguém que deveria comprar um Dodge, mesmo que o comprador potencial tenha condições financeiras para comprar um carro mais caro. Ele sabe que um mau negócio para o comprador é um negócio ainda pior para o vendedor. Quarto, valor oferecido. O supervendedor nunca tenta obter mais pelo produto do que ele realmente vale, pois compreende que manter a confiança e boa vontade do comprador potencial vale mais do que um lucro alto numa venda isolada. Quinto, conhecer o comprador potencial. O supervendedor é um analista de caráter. Ele tem a capacidade de determinar o qual dos motivos básicos o comprador vai reagir mais francamente e baseia sua apresentação de venda nesse motivo. Se o comprador potencial não tem um motivo marcante para comprar o supervendedor, sabendo que o motivo é fundamental para fechar a venda, cria um para ele. Sexto, categorizar o comprador potencial. O supervendedor nunca tenta efetuar uma venda até categorizar devidamente o comprador potencial, informando-se de antemão sobre os seguintes pontos. A. A capacidade financeira do comprador potencial. B. Sua necessidade de adquirir o item oferecido. C. Seus motivos para comprar.
Tentar realizar uma venda sem antes categorizar o comprador potencial é um erro que figura no topo da lista das causas para não vender. 7º, capacidade de neutralizar a mente do comprador. O supervendedor sabe que nenhuma venda pode ocorrer até a mente do comprador potencial se neutralizada ou estar receptiva. Munido desse conhecimento, ele nunca tenta fechar uma venda antes de ter aberto a mente do comprador e a preparado para receber a semente de desejo pelo produto oferecido. A neutralização da mente do comprador será discutida em profundidade na seção número 5 deste capítulo. 8º, capacidade de fechar uma venda. O supervendedor é um artista em termos de chegar ao momento de fechar a venda e passar por ele com sucesso. Ele treina para sentir o melhor momento psicológico para terminar a apresentação e fechar a venda. Raramente, se é que alguma vez, ele pergunta ao comprador potencial se ele está pronto para fazer o negócio. Em vez disso, parte da premissa de que o comprador está pronto e conduz sua conversa e seu comportamento de acordo com isso. Isso é apenas uma maneira eficiente de usar o poder da sugestão. O supervendedor evita fechar uma venda até ter certeza de que será sucesso. Ele conduz a apresentação de vendas, numa única lenga-lenga, de maneira que o comprador potencial acredite que ele fez a compra. Ver fechando a venda, na seção 6 desse capítulo. Qualidades pessoais. 9º, talento dramático. O supervendedor é também um superartista. Tem a capacidade de atingir a mente do comprador potencial, dramatizando a apresentação de forma honesta, dando um colorido suficiente para despertar forte interesse ao apelar e à imaginação do comprador potencial. 10º, autocontrole. O supervendedor exerce controle total sobre sua cabeça e coração o tempo todo. Ele sabe que, se não controlar, não pode controlar o comprador potencial. 11º, iniciativa. Independentemente do que você esteja fazendo agora, todo dia lhe traz a oportunidade de prestar algum serviço, fora de suas funções habituais, que terá valor para os outros. Você presta esse serviço adicional por conta própria e, é claro, que sem a intenção de obter uma recompensa financeira. Você presta esse serviço porque ele proporciona meios de desenvolver, exercitar e fortalecer o espírito agressivo de iniciativa que você deve possuir para se tornar uma figura de destaque no meio que escolheu. Aqueles que só trabalham pelo dinheiro, aqueles que não recebem nada além de dinheiro pelo trabalho, sempre são mal pagos, independentemente de quando ganhem ou de quanto ganhem. Dinheiro é necessário, mas os grandes prêmios da vida não podem ser medidos em dólares e centavos. Nenhuma quantidade de dinheiro poderia tomar o lugar da alegria e da paz mental. O supervendedor compreende o valor e a utilidade da iniciativa. Nunca precisam lhe dizer o que fazem ou como fazer. Ele usa a imaginação para criar planos que traduzem a ação por iniciativa própria. Ele precisa de pouca supervisão, se é que de alguma. 12º, tolerância. O vendedor tem a mente aberta e é tolerante em todas as questões, sabendo que a abertura mental é fundamental para o crescimento. 13º, pensamento preciso. O supervendedor pensa, reserva tempo e se dá ao trabalho de colher fatos para embasar seu pensamento. Ele não tenta adivinhar quando os fatos estão disponíveis. Ele nunca dá opiniões que não se baseiam em fatos. 14º, persistência. O supervendedor nunca é influenciado pela palavra não e não conhece a palavra impossível. Para ele, tudo pode ser alcançado. Para o supervendedor, a palavra não é apenas a deixa para começar a apresentação de vendas com determinação. Ele sabe que todos os compradores seguem a linha da menor resistência e apelam para o álibi do não. Como sabe disso, o supervendedor raramente é suscetível à influência negativa da resistência à venda. A história a seguir é um exemplo lúcido de como um vendedor aprendeu a ouvir só o que queria ouvir, sim. A história da trombeta auditiva. Enquanto gerenciava uma escola de vendas em Nova York, Napoleon Hill recebeu uma ligação da New York Life Insurance Company
pedindo que fosse lá falar sobre um vendedor que estava indo mal. Ele havia sido um dos principais vendedores até tua produtividade cessar repentinamente. Queria descobrir o problema. Hill encontrou-se com James C. Spring e conversou com ele rapidamente. Spring selecionou 10 compradores potenciais e os dois saíram. Antes de chegarem ao escritório do primeiro da lista, Napoleon Hill estava ouvindo a palavra não, sem que Spring sequer tivesse falado com o cliente. Na hora de entrar, Spring disse: bem, vamos entrar, mas já estive aqui várias vezes e sei que é inútil. Ao contar a história, Hill comentou: bem, é claro que eu sabia que com esse tipo de atitude era inútil. Fomos para a segunda visita. Mais uma vez ele falou: eis aqui, estou em dúvida. Estive aqui só uma vez, mas ele me deu a impressão de que não vai comprar. Esse tipo de atitude continuou até o meio-dia, quando finalmente falei. Vamos voltar para o escritório. Eu vou dizer qual é o problema e como achar a resposta para ele. Spring tinha 65 anos de idade, mas muito anos disso já foi chamado de velho. E ele ficara com a impressão de que era velho demais para vender seguros. Só que ele tinha um ouvido muito bom, de fato, tão bom que conseguia ouvir a palavra não mesmo antes de ver o cliente. Napoleon Hill explicou a situação e o superintendente dos vendedores perguntou o que fazer. Hill respondeu: bem, quero que Spring vá achar uma daquelas trombetas auditivas antigas. Quero uma realmente velha, que tenha sido usada por muito tempo. Aí, quando alguém falar não para Spring, quero que ele ponha a trombeta no ouvido, finja que não escutou e continue falando. Spring, que ouviu tudo, perguntou incrédulo: e para que você quer que eu faça isso? Spring: quero que faça isso para que se recupere sua confiança. Spring saiu daquele dia e achou uma trombeta auditiva antiga. Estava bem gasta e era perfeita para o serviço. Ele tinha um cordão em volta e Spring a pendurou no pescoço. Então ele e Hill começaram. Voltando uma página, página 142, eu quero ler um termo escrito: o voto da iniciativa. E se você puder fazer isso, será excelente, tá? Daqui a pouco nós voltaremos para essa sequência da parte da trombeta. Tendo escolhido, aí você escreve o que você irá fazer. Como profissão, compreendo que agora é meu dever transformar esse propósito em realidade. Assim sendo, vou criar o hábito de todos os dias adotar alguma ação específica que me deixará um passo mais perto de ser um supervendedor. Sei que a procrastinação é inimiga mortal de todos aqueles que serão líderes em qualquer empreendimento e eliminarei esse hábito. Primeiro, fazendo algo útil e definido todos os dias, sem que ninguém me diga para fazer. 2. Procurando até encontrar pelo menos uma coisa que eu possa fazer todos os dias, que eu não costumava fazer e que tenha valor para as outras pessoas. 3. Falando a pelo menos uma pessoa todos os dias sobre o valor de praticar o hábito e fazer alguma coisa que precisa ser feita, sem que ninguém mande fazer. Sei que os músculos do corpo ficam fortes na mesma proporção em que são utilizados. Por isso, compreendo que o hábito da iniciativa é fixado na mesma proporção em que é praticado. Reconheço que o lugar para dar início ao hábito de tomar a iniciativa são as pequenas coisas corriqueiras ligadas ao meu trabalho diário. Por isso, irei trabalhar todos os dias como se trabalhasse apenas com o objetivo de desenvolver esse hábito. Compreendo que, ao exercitar o hábito de tomar a iniciativa no que se refere ao meu trabalho diário, não só desenvolverei tal hábito, como também atrairei a atenção daqueles que darão mais valor aos meus serviços em consequência dessa prática. Assinado, você. Voltando para a parte do capítulo sequencial. O primeiro cliente que visitaram deu uma olhada na trombeta e disse: Spring, eu não sabia que você tinha dificuldades auditivas. Spring pegou a trombeta, levou até o ouvido e gritou: Hein? O homem repetiu o comentário. Spring sorriu e respondeu: acho que sim. E passou a apresentação. A venda foi um sucesso. Até o fim da semana, ele realizou mais 5 vendas, seu maior recorde até então. Spring aprendeu a não se considerar velho demais para vender seguros.
Aprendeu a não ouvir a palavra não, mesmo depois dela ter sido dita e certamente nunca antes de ser dita. Quando o vendedor vai falar para um cliente potencial, o comprador capta sua atitude mental independentemente de estar conta disso. Se o vendedor tiver dúvidas, é improvável que tenha sucesso. É assim que a mente humana funciona. Um supervendedor nunca deixa o comprador potencial tomar a iniciativa. Ele assume o comando desde o começo e o mantém até o fim. Se o comprador potencial levanta alguma objeção, o supervendedor tem um estoque de réplicas para rebater qualquer objeção, que tudo é organizado na cabeça antes de começar a falar. Observação. Napoleon Hill enfatiza que fez isso para dramatizar para Spring porque estava perdendo vendas. Spring percebeu rapidamente o que Hill pretendia. Deixou a trombeta de lado e voltou a vender com sucesso. A trombeta lhe ensinou a não procurar ouvir ou esperar o "não vai dar" na apresentação de venda. Fé. O supervendedor tem capacidade da superfé. Primeiro ponto, em si mesmo. Segundo ponto, no que está vendendo. Terceiro ponto, no comprador potencial. E quarto ponto, em fechar a venda. Ele nunca tenta fazer negócio sem a ajuda da fé. Ele sabe que a fé é contagiosa e transmitida para a estação receptora da mente do comprador potencial, influenciando positivamente na decisão de compra. Sem fé, não existe supervendedor. A fé é um estado mental que pode ser descrito como uma forma intensificada de autoconfiança. Já disseram que a fé move montanhas. Ela também gera vendas. 16º. O hábito de observar. O supervendedor é um observador astuto dos pequenos detalhes. Cada palavra pronunciada pelo comprador potencial, cada mudança na expressão facial, cada movimento é devidamente observado e o significado avaliado. 17º. O hábito de prestar mais serviço do que o esperado. O supervendedor segue o hábito de prestar um serviço maior em quantidade, melhor na qualidade do que o esperado, lucrando assim com a lei dos retornos crescentes e também com a lei dos contrastes. 18º. Lucrando com fracassos e erros. Para o supervendedor não existe esforço perdido. Ele lucra com todos os seus erros e também observando os erros dos outros. Ele sabe que todo fracasso e erro, se analisado, traz a semente de um sucesso equivalente. 19º. Mastermind. O supervendedor entende e aplica o princípio do Mastermind, com o qual multiplica muitas vezes seu poder de realização. Esse princípio é simplesmente a coordenação de duas ou mais mentes individuais, trabalhando em perfeita harmonia em prol de um objetivo definido. 20º. Objetivo principal definido. O supervendedor sempre trabalha com uma cota ou meta de vendas definida em mente. Ele nunca vai trabalhar apenas com o objetivo de vender tudo que puder. Ele não só trabalha com uma meta definida em mente, como estabelece um prazo definido para alcançar a meta. 21º. A regra de ouro. O supervendedor usa a regra de ouro como base em todas as suas transações, colocando-se no lugar do outro e vendo a situação do ponto de vista do outro. A regra de ouro aplicada. A melhor ilustração da regra de ouro na prática é uma história que se passou na virada do século XIX para o XX. Numa tarde de chuva, há muitos anos, uma senhora de idade entrou em uma loja de departamento de Pittsburgh, vagou por lá sem muito objetivo, como uma pessoa que está só olhando. A maioria dos vendedores deu uma olhada rápida nela e se ocupou em arrumar o estoque nas prateleiras para evitar ser incomodada. Entretanto, um rapaz viu a senhora e foi perguntar educadamente se poderia ajudar. Ela informou que estava apenas esperando a chuva parar, que não desejava comprar nada. O jovem garantiu que ela era bem-vinda e, envolvendo-a numa conversa, fez a senhora sentir que ele realmente era sincero no que dizia. Quando ela estava pronta para sair, ele a acompanhou até a rua e abriu sua sombrinha. Ela pediu o cartão dele e foi embora. O fato havia sido esquecido pelo jovem, quando um dia foi chamado ao escritório do chefe da empresa, que lhe mostrou a carta de uma senhora que queria que um vendedor fosse à mansão dela na Escócia anotar pedidos da mobília.
A senhora era mãe de Andrew Carnegie. Também era a mesma senhora que o jovem havia tratado com grande cortesia meses antes. Na carta, a senhora Carnegie especificou que desejava que o jovem fosse enviado para buscar o pedido. A encomenda representava uma quantia enorme, e o incidente propiciou ao jovem numa oportunidade de progresso que ele poderia jamais ter tido. Não fosse a cortesia que uma senhora que não parecia uma venda garantida. Assim como as grandes leis fundamentais da vida estão contidas nos tipos mais comuns de experiências cotidianas, também as oportunidades reais com frequência se escondem em acontecimentos aparentemente insignificantes, sem desconfiar de que uma oportunidade tão fabulosa pudesse resultar de sua cortesia. O rapaz estava apenas aplicando o que lhe entendia sobre o princípio da regra de ouro. 22º. Entusiasmo. O supervendedor tem entusiasmo de sobra, ao qual pode recorrer quando quer. Ele sabe que as vibrações de pensamento de entusiasmo que emana serão captadas pelo comprador potencial da mesma maneira que a fé e, como a fé, vão influenciar positivamente a decisão do comprador. O entusiasmo é uma qualidade intangível, mas facilmente reconhecida. Todo mundo gosta de uma pessoa entusiasmada. Ela tem alto astral e irradia atitude positiva, companheirismo e fé. Talvez o entusiasmo nasça da fé profunda que uma pessoa tem em si e no propósito do trabalho em que está envolvida. O entusiasmo pode ser comparado à luz de um diamante brilhando na bandeja de um joalheiro. Seu brilho espontâneo e multifacetado enseja a admiração e demonstra o seu valor. Todo vendedor deveria seguir esse conselho. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entusiasmo. 23º. Boa memória. Os princípios pelos quais se podem treinar uma memória precisa e sem falhas são poucas e relativamente simples. Primeiro, retenção. Receber uma impressão por um ou mais dos 5 sentidos e registrá-la de maneira lógica. Esse processo pode ser comparado ao registro de uma imagem na placa sensível de uma câmera fotográfica. Segundo, lembrança. Reviver ou recordar na mente consciente aquelas impressões sensoriais que foram gravadas na mente subconsciente. Este processo pode ser comparado ao ato de percorrer um fichário e pegar a ficha em que a informação foi previamente registrada. Terceiro, reconhecimento. Capacidade de reconhecer uma impressão sensorial quando ela é chamada à mente consciente, identificá-la como uma cópia da impressão original e associá-la à fonte original. Esse processo permite que façamos a distinção entre memória e imaginação. Melhore a sua memória. Esses são os 3 princípios que influem no ato de lembrar. Vamos agora aplicá-los e determinar como devem ser usados de maneira eficiente. Primeiro ponto. Quando quiser ter certeza da sua capacidade de se lembrar de alguma impressão sensorial, como um nome, data ou lugar, torne a impressão vívida, concentrando toda a atenção nos mínimos detalhes. Uma maneira eficaz de se fazer isso é repetir várias vezes o ponto que você deseja se lembrar. Assim como um fotógrafo tem que permitir o devido tempo de exposição à placa sensível da câmera. Também temos que dar à mente subconsciente tempo bastante para registrar clara e adequadamente qualquer impressão sensorial que desejamos relembrar prontamente. Segundo ponto. Associe o que você deseja lembrar a algum outro objeto, nome, lugar ou data com que esteja bem familiarizado e de que possa recordar facilmente quando quiser. Por exemplo, você pode usar o nome de sua cidade natal, de um amigo próximo, sua data de nascimento, etc. Sua mente, então, tomará a impressão sensorial que você deseja recordar e arquivará junto daquela que você consegue lembrar facilmente, de modo que, ao trazer uma delas à mente consciente, a outra venha junto. Terceiro ponto. Repita algumas vezes o que deseja lembrar, concentrando-se. A causa comum para não lembrar nomes de pessoas resulta principalmente de, antes de tudo, não os ter registrado direito. Quando for apresentado a alguém cujo nome deseja lembrar, repita tal nome 4 ou 5 vezes.
depois de ter certeza de que entendeu direito. Se o nome for parecido com o de uma pessoa que você conhece bem, associe ao outro, pensando nos dois ao registrar o novo nome. Se alguém lhe der uma carta para colocar no correio, olhe para a carta, aumente seu tamanho na imaginação e a veja pendurada em cima de uma caixa de correio. Fixe em sua mente uma carta do tamanho aproximado de uma porta e a associe a uma caixa de correio do tamanho proporcional. Você observará que a primeira caixa de correio que avistar na rua o fará lembrar daquela enorme carta de aspecto resistente, esquisito que você tem no bolso. Suponha que você foi apresentado a uma mulher cujo nome é Elizabeth Shearer e deseja conseguir lembrar o nome dela depois. Enquanto repete o nome, associe-o a uma grande tesoura, scissors em inglês, digamos de 3 metros de comprimento, e a rainha Elizabeth. Observe que pensar na tesoura ou o nome da rainha vai ajudá-lo a lembrar o nome de Elizabeth Shearer. A lei da associação é a característica mais importante de uma memória bem treinada. No momento, é uma lei bastante simples. Tudo o que você tem que fazer é estabelecer uma ligação entre alguma coisa semelhante ou familiar com aquilo que você quer lembrar no futuro. Muitos anos atrás, um amigo deu a Napoleon Hill o telefone de sua casa em Milwaukee, Wisconsin. Mesmo não tendo anotado, Hill se lembra do número até hoje, tão bem quanto no dia em que o recebeu. Ele registrou assim: o número era Lakeview, Vista do Lago, 2651. Na hora em que o amigo lhe deu o número, eles estavam diante do lago Michigan. Hill usou o lago como objeto de associação para registrar o nome ligado ao número. Além disso, o número de telefone era composto das idades de seu irmão, 26, e do pai, 51. Ele associou o nome dos dois ao número e, para lembrar do nome e o número telefônico, só tinha que pensar no lago Michigan, no irmão e no pai. Humildade. Muita gente pensa que humildade é uma virtude negativa. Não é. É poderosamente positiva. A humildade é uma força que a pessoa pode acionar e operar para o seu próprio bem. Todos os grandes avanços espirituais, técnicos e culturais basearam-se nela. É o primeiro requisito do verdadeiro cristianismo. Com a ajuda da humildade, Gandhi libertou a Índia e Albert Schweitzer criou um mundo melhor para milhares de africanos nas selvas e para todos nós. A humildade é absolutamente fundamental no tipo de personalidade necessária para você chegar ao sucesso pessoal, seja qual for o seu objetivo. Você vai ver que ela é ainda mais essencial depois que chegar ao topo. O Credo de Barnes, sócio de Thomas Edison. Primeiro, vou canalizar minha mente na direção da prosperidade e do sucesso, mantendo meus pensamentos o máximo possível da meta maior que estabeleci para mim. Segundo, vou liberar minha mente das limitações que me impus, observando o poder do Criador por intermédio da fé ilimitada. Terceiro, vou manter minha mente livre da ganância e da cobiça, compartilhando minhas bênçãos com os que forem dignos de recebê-las. Quarto, vou substituir a autossatisfação indolente por uma espécie de insatisfação positiva, de modo que eu possa continuar a aprender e crescer física e espiritualmente. Quinto, vou manter a mente aberta em todos os assuntos e em relação a todas as pessoas para poder me erguer acima da intolerância. Sexto, vou procurar o bem nos outros e me treinar para lidar gentilmente com seus defeitos. Sétimo, vou evitar a autopiedade. Vou buscar estímulo para me esforçar mais sobre todas as circunstâncias. Oitavo, vou reconhecer e respeitar a diferença entre as coisas materiais de que necessito e as que desejo e o meu direito de recebê-las. Nono, vou cultivar o hábito de fazer um esforço extra e sempre prestar um serviço maior e melhor do que esperam de mim. Décimo, vou transformar adversidades e derrotas em trunfos, lembrando que elas sempre carregam em si as sementes de benefícios equivalentes. 11º,
Sempre vou me comportar a relação aos outros de maneira a nunca sentir vergonha do homem cumprimentando o espelho todo dia de manhã. 12º, finalmente, minha oração diária será por sabedoria, para reconhecer e viver a vida e harmonia dentro do próprio gerador, do propósito geral do Criador. Credo de Barnes. Continuação. Sem humildade você nunca obterá sabedoria, pois uma das características mais importantes do sábio é a capacidade de dizer: posso estar errado. Sem humildade você jamais será capaz de encontrar, abre aspas, a semente de um benefício equivalente ao maior, fecha aspas, na derrota ou na adversidade. A humildade é uma força positiva que não conhece limites, é uma coisa pequenina, mas não ignore. A humildade é um ingrediente vital da grandeza. Acreditar no sucesso. O sucesso é obtido por aqueles totalmente imbuídos da crença de que podem alcançá-los. Tais pessoas estão convencidas de um fato: o que quer que minha mente possa conceber e acreditar, minha mente pode realizar. Elas trabalham conscientemente para desenvolver as crenças em si mesmas e em sua capacidade de alcançar qualquer meta que estabeleça. Se você tem desejos não realizados, repetir o credo de Barnes pelo menos uma vez por dia também vai ajudar a concretizá-los. Decisão. Qualquer vendedor com bom conhecimento do ramo vai lhe dizer que a indecisão é a principal fraqueza da maioria. Todo vendedor está familiarizado com o velho álibi do, abre aspas, vou pensar no assunto, fecha aspas. A última defesa do cliente potencial que simplesmente não tem coragem de dizer sim ou não. Os grandes líderes mundiais sempre foram pessoas de decisões rápidas. O General Grant com certeza não era um suprassumo da virtude, mas era um militar capaz porque tinha a quantidade de tomar decisões firmes, ou a qualidade de tomar decisões firmes. E isso era o suficiente para contrabalancear suas fraquezas. A história de seu sucesso militar está compilada na resposta que ele dava aos críticos. Abre aspas. Vamos lutar ao longo dessas linhas, mesmo que leve o verão inteiro. Fecha aspas. Decida e haja. Quando Napoleão tomava a decisão de movimentar seus exércitos em dada direção, não permitia que nada o fizesse mudar de decisão. Se a linha de marcha levasse os soldados a uma vala cavada pelos oponentes para detê-los, dava a ordem de fechar a vala, enchendo-a de homens e cavalos mortos suficiente para transpô-la. O suspense da indecisão leva milhões de pessoas ao fracasso. Um homem condenado uma vez disse que o pensamento da proximidade da execução não era tão aterrorizante, uma vez que ele havia decidido aceitar inevitável. A visão de Andrew Carnegie de uma grande indústria de aço jamais teria se materializado se ele não tivesse tomado a decisão de transformar seu sonho em realidade. Wallace Johnson e Camus Wilson, de Memphis, no Tennessee, sonharam em ser os maiores hoteleiros dos Estados Unidos. E a cadeia de Holiday Inns é um tributo à visão dos fundadores. A rede adotou técnicas de marketing inovadoras e estabeleceu exigências de qualidade para os franqueados, que se tornaram padrão na indústria. Entre as mais divulgadas está o slogan: nossa placa representa qualidade, ou não se apresenta. Se uma franquia não atendesse os padrões de qualidade da Holiday Inn, Johnson e Wilson mandavam o guindaste retirar o grande letreiro verde. A procrastinação com certeza não desempenhou um papel nessa história de sucesso fenomenal. Imaginação, por si só, não basta para garantir o sucesso. Milhões de pessoas são dotadas de imaginação e criam planos que trariam fama e fortuna facilmente, mas esses planos nunca chegam à etapa da decisão. É preciso decisão definitiva. A pessoa decidida consegue o que quer, não importa quanto tempo leve, não importa o quanto a tarefa seja árdua. A pessoa decidida não pode ser parada. A pessoa indecisa não consegue começar. Faça a sua escolha. Atrás dele ficaram os cinzentos Açores, atrás os portões de Hércules.
Diante dele, não o espectro das costas, diante dele apenas mares sem litoral. O bom imediato disse: agora devemos orar, pois eis que até as estrelas se foram. Bravo almirante, diga: o que devo falar? Ora, diga, naveguem em frente. Quando Colombo partiu em sua famosa jornada, tomou uma das decisões de maior alcance da história da humanidade. Se não tivesse se mantido firme em sua decisão, a liberdade dos Estados Unidos jamais teria se tornado realidade. Faturamento dobrado. O falecido Earl Nightingale, cujo programa de rádio Our Change Your World era ouvido diariamente em centenas de estações, tomou uma decisão e dedicou tempo a aprender os segredos do sucesso. Você vai ver que ele aprendeu uma lição muito valiosa na primeira semana e dobrou seu faturamento. Seus esforços geraram grande segurança financeira e reconhecimento nacional, além do programa de rádio. Ele era um palestrante famoso e gravou várias fitas e discos que foram campeões de vendas. Earl Nightingale foi a voz e a personalidade por trás do auto-livro Think and Grow Rich, Pense e Enriqueça, baseado no maior best-seller de Napoleon Hill. Nightingale disse, abre aspas, em mais de 20 anos procurando uma forma pela qual uma pessoa pudesse usar todo e qualquer elemento a seu favor, só encontrei as respostas quando li Napoleon Hill. Usando a fórmula da realização de Hill, consegui dobrar meu faturamento em uma semana. Foi uma façanha e tanto, porque meu faturamento na época já era considerável. Aí pensei que, se havia funcionado uma vez, poderia funcionar de novo e ao mesmo tempo tirar todas as dúvidas sobre a eficácia do processo. Repeti o processo. Qualquer pessoa que estude com cuidado e pratique diligentemente os métodos comprovados de Napoleon Hill, com certeza conseguirá alcançar o que o seu coração deseja. O trabalho de Hill mudou minha vida e o recomendo de todo o coração a qualquer um que se interesse em ter uma vida melhor. Fecha aspas. Dê uma olhada nas pessoas à sua volta e observe esse fato significativo. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que tomam decisões rápidas e se mantêm firmes depois que decidiram. Se você tem o costume de decidir uma coisa hoje e mudar de ideia amanhã, está fadado ao fracasso. Se não tem certeza do caminho a seguir, é melhor fechar os olhos e andar no escuro do que não se mexer. O mundo irá perdoá-lo se você cometer erros, mas nunca o perdoará se você não tomar uma decisão, porque ninguém vai ouvir falar de você fora do seu círculo imediato. Você está consumindo tempo. Tudo é sempre uma questão do movimento seguinte. Mova-se com decisões rápidas e o tempo estará ao seu favor. Fique parado e o tempo poderá atropelar você. Você nem sempre fará o movimento certo, mas, se fizer movimentos suficientes, vai conhecer o poder interior especial capaz de mantê-lo trabalhando na rota do sucesso. O domínio dessas qualidades habilita quem trabalha com vendas a ser considerado um super vendedor. Estude essa lista criteriosamente. Você pode adquirir todas essas qualidades citadas. Você também pode aprender. Um excelente exemplo de falácia de que já se nasce vendedor e não se torna um, é uma prova de que a arte de vender pode ser dominada por aqueles que realmente desejam aprendê-la. É a história de Clarence Walker, da Geórgia. Clarence N. Walker, executivo aposentado da Coca-Cola, em Atlanta, construiu uma carreira altamente bem-sucedida em vendas. Sua notável capacidade de capturar e aprender a atenção de uma plateia não só lhe rendeu a distinção de ser uma das relações públicas mais proeminentes da empresa, como também a recompensa muito maior de ter inúmeros amigos. Seu humor e sua inteligência são uma vitrine reluzente para uma mensagem ainda mais séria: o valor da cidadania consciente e responsável em qualquer campo em que se escolha trabalhar. A arte das vendas pode ser dominada por qualquer pessoa que deseja aprender. Clarence Walker com certeza demonstrou isso em sua vida. Ele lidou com vendedores na maior parte do tempo e exercitava aquilo que pregava: o valor do poder da persuasão. Ele não demonstrava persuasão visitando comerciantes ou tentando vender produto para as pessoas,
mas demonstrava como representar bem a empresa em matéria de relações públicas, prestando um serviço aos outros. Sua vida é um bom exemplo de como a arte de vender é vital e necessária a qualquer situação da vida. Num discurso no Rotary Club em Nova York, Walker disse, abre aspas, "Tenho uma grande visão. Seu sucesso e sua felicidade nunca serão mais puros, mais brilhantes ou melhores do que a visão que você tem do quadro que pintem para si mesmos. Tenham fé nessa visão. Tenha fé nos seus planos, no seu negócio, no seu governo, na sua cidade, em Deus, em suas preces, naquilo que é bonito e fundamental. E, não menos importante, tenham fé em si mesmos. Tenham coragem. Às vezes essa é a parte mais difícil. Mas tenham a coragem de sair para fazer o trabalho necessário para concretizar sua visão e fé. Acho que Shakespeare tinha razão quando disse, abre aspas, se fazer fosse tão fácil como saber o que seria bom fazer, as capelas seriam igrejas, e as choupanas dos pobres, palácios de príncipes, fecham aspas. Mas não é tão fácil, é? Muitas vezes é mais difícil viver e trabalhar para o que é certo do que lutar e morrer por isso. Mas nunca esqueçam do valor dessas coisas e do valor do investimento na amizade. E, quanto a mim, deixem que eu viva em minha casa à beira da estrada, por onde passa a raça dos homens. Homens que são bons, homens que são maus, tão bons e tão maus quanto eu. Não me sentaria no assento do escarnecedor, nem lançaria a blasfêmia do cínico. Deixem que eu viva em minha casa à beira da estrada, e eu seja um amigo dos homens. Fecha aspas. Nascido em Elijah, na Geórgia, Walker graduou-se nas escolas Berry, em Montberry, na Geórgia. Formou-se em bacharel em Direito pela Universidade da Geórgia, em Atenas. Na Primeira Guerra Mundial, serviu como oficial e executivo na produção de aviões. Na Segunda Guerra, foi diretor regional na Agência Nacional de Habitação, supervisionando 8 estados do Sudeste norte-americano. Foi advogado na Geórgia e na Carolina do Norte por 6 anos. Depois passou pelos setores bancários, imobiliários e de investimentos e foi gerente de negócio nas escolas Berry. Por 14 anos, fez parte da equipe da The Coca-Cola Company. Membro ativo da igreja e de organizações cívicas, comunitárias e da fraternidades, Walker foi membro do Rotary Club por mais de 40 anos. Integra o corpo de diáconos da primeira Igreja Batista de Atlanta, onde dá aulas sobre a Bíblia para homens. Walker é um vendedor todos os dias de sua vida. Em qualquer empreendimento a que se dedica, ele pensa e age como vendedor. É uma arte que ele praticou e utilizou para produzir uma carreira plena e satisfatória. Você pode fazer o mesmo que quiser. Gostou? Compartilhe, curta, se inscreva e deixe o seu comentário e mande para aquela pessoa que você acredita que esse livro vai fazer a diferença na vida dela. E agora, fim da sessão 2 do capítulo 7 e o próximo é a sessão 3 do mesmo capítulo com o título As principais deficiências da personalidade e nos hábitos dos vendedores. Um grande abraço e fiquem com Deus.